A paz do Senhor, estamos aqui outra vez para gravar mais uma aula sobre a carta aos Romanos. Dessa feita nós estaremos falando do capítulo 2, versículo 12 ao 16, que vai tratar sobre o juízo de Deus e a sua imparcialidade. Diz assim o texto sagrado: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei também perecerão, ou serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Meus amados irmãos, esse é um texto que é de arrepiar o cabelo. O capítulo 2 de Romanos está falando sobre o juízo de Deus sobre os religiosos, sobre os moralistas, sobre os críticos da moral. Claro que Paulo tem em mente aqui, primeiramente, os judeus que praticavam o judaísmo, que guardavam a lei de Moisés, no sentido de que circuncidaram-se, obedeciam o dia do descanso, a saber, o sábado, e que praticava a dieta alimentar daquilo que pode ou não pode comer. Então, esses religiosos, os judeus, eles achavam que teriam algum tipo de vantagem diante do tribunal de Deus, algum tipo de merecimento, algum tipo de mérito próprio. E Paulo, agora no capítulo 2, ele vai desconstruir toda essa ideia e vai dizer que, no aspecto de julgamento, o judeu, o religioso, não tem vantagem nenhuma, não tem mérito nenhum. E isso é muito forte, porque no capítulo 1, Paulo, ele deixou bastante claro que os gentios estão debaixo do juízo e da ira de Deus. Só que isso para o judeu era compreensível. O judeu, lendo o capítulo 1, ele assinava embaixo, ele carimbava e dizia: é isso mesmo, Paulo, eu concordo com você. Mas agora no capítulo 2, Paulo está direcionando, vamos dizer, a sua arma, o seu canhão, não mais para os gentios, os depravados, os pecadores, mas ele agora direciona esta mesma arma, este mesmo canhão, para os próprios judeus. E no versículo 1 ao 4, Paulo vai dizer que o juízo sobre os religiosos é inevitável, por causa do pecado da hipocrisia. Porque os religiosos, por não cometerem pecados às claras, cometerem pecados como os gentios, pensam que estão numa cadeira de juiz para condenar os gentios.
Só que Paulo diz que essa atitude de superioridade, por achar ter uma moral superior, na verdade, é a sentença da própria condenação dos judeus. Porque que na medida que eu olho para o outro, para o ímpio, para o pecador, para o depravado, e vejo neles alguns pecados, e condeno esses pecados, eu estou dizendo também que se eu cometer tais pecados, eu estou tão condenado quanto aqueles. E era exatamente isso que Paulo estava dizendo. Paulo estava dizendo que aqueles que julgavam os outros, aqueles que conseguia enxergar nos outros o que não enxergava neles, aqueles que eram bondosos para com as suas próprias falhas, mas severo para com as falhas alheias, eles estavam debaixo de juízo também, porque eles continuavam na cadeira de réu. No versículo 5 ao verso 11, Paulo vai dizer que esse juízo de Deus é justo, esse juízo de Deus é individual e intransferível, esse juízo de Deus é de acordo com as obras, e não de acordo com o meu credo, com a minha religião, com o meu status social, com a minha credencial de membro de uma denominação. Paulo, ele vai dizer para os judeus que o juízo de Deus é imparcial. E aí no versículo 12 ao 16, ele vai chegar para algo muito tremendo, algo muito forte. Porque no versículo de número 12, Paulo vai dizer que o julgamento de Deus vai ser de acordo com a luz recebida. Por isso que ele diz o seguinte, no versículo 12 do capítulo 2 de Romanos: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Ou seja, ele está dizendo que os gentios, que não têm lei, que não têm a lei escrita, que não têm a lei de Moisés, que não têm o Antigo Testamento, eles pecam, e eles perecerão de acordo com as suas obras. E os judeus que têm a lei também será julgado por esta mesma lei que eles receberam. Ou seja, quem tem mais será cobrado mais. O julgamento de Deus será severo para aquele que tem mais luz. Então você tem aqui dois grupos de pessoas. Você tem o judeu que tem a lei e o gentio que não tem a lei escrita, a lei de Moisés. Esse judeu que tem a lei se acha superior a esse gentio que não tem a lei. Sendo que Paulo vai desconstruir isso. O que é que Paulo vai dizer? Paulo vai dizer que no versículo 13, que o judeu sabia que o simples ouvir a lei não tornava eles justos diante de Deus. Ou seja, a religião formal não ajudará ninguém diante do juízo de Deus. Então não adiantava eu dizer que tinha a lei de Moisés, que eu era circuncidado e que guardava o sábado, se eu tropeçava nesta mesma lei. Porque não era apenas os 10 mandamentos, o decálogo, era 613 mandamentos para o judeu. E se ele tropeçasse em um, seria culpado por todos, conforme está escrito lá em Tiago, em sua carta. Então Paulo, ele está dizendo para esse judeu nominal, esse judeu que se achava superior ao gentio, que ele era tão culpado e tão pecador quanto esse gentio. Por quê? Porque às vezes esse gentio que não tinha a lei de Moisés, esse gentio que não tinha o Antigo Testamento,
eles acabavam obedecendo a lei de Moisés, mesmo sem ter ela. Como assim? Aí Paulo vai falar sobre uma lei que Deus implantou no coração do ser humano. Paulo, ele vai trabalhar a questão da revelação de Deus. É interessante sabermos que a revelação de Deus se dá em 4 etapas, em 4 momentos, ou de 4 formas, melhor assim dizer. Primeiro, através da natureza. Segundo, através da consciência. Terceiro, através das escrituras. E quarto, através de Jesus Cristo. Observe que os gentios sem Deus, os gentios não regenerados, esses gentios receberam revelação de Deus através da natureza e através da consciência. Ou seja, existe uma revelação geral mediata, que é uma revelação que Deus faz se utilizando de um meio, e esse meio é as coisas que foram criadas, conforme Salmo 19, verso 1 e Romanos capítulo 1, versículo 20. É o Deus que se revela aos seres humanos através da criação, mas também é um Deus que se revelou de forma imediata. Ou seja, a revelação mediata é uma revelação através de um meio, mas a revelação imediata é a revelação que Deus faz sem usar um meio. Ou seja, Deus, quando criou o ser humano, plantou dentro do seu coração um conhecimento de Deus, uma centelha divina, o que nós chamamos de lei moral, a lei do certo e do errado, que nenhum ser humano consegue escapar dessa lei interna que Deus implantou dentro de cada um de nós. Então Paulo está dizendo o seguinte aqui: o gentio, que é o depravado, o gentio, que é o pecador, às vezes obedece mais a Deus do que você, religioso. Porque você, religioso, tem uma Bíblia, tem um lugar para congregar, tem uma sinagoga para frequentar, mas vocês não praticam aquilo que vocês proclamam e dizem. E os gentios que não têm a Torá, que não tem uma Bíblia e que não tem um lugar para congregar, muitas das vezes eles acabam obedecendo a Deus no sentido que eles seguem essa percepção de Deus que foi plantado dentro do coração, a saber, a lei moral. Então Paulo, ele está desconstruindo todo o mérito. Ele não está concedendo mérito ao gentio na medida que desconstrói o judeu. Na verdade, o que está querendo dizer é que tanto um como o outro estão debaixo do juízo de Deus. É que tanto um como o outro são pecadores, são transgressores dessa lei. O judeu tem a lei escrita, foi um privilegiado por receber essa revelação especial de Deus, mas essa mesma revelação que eles têm, eles não obedecem. E os gentios que têm uma revelação geral de Deus, também quebram essa mesma revelação ao sufocar essa revelação, conforme está escrito no capítulo 1. Quando você chega no versículo de número 15, Paulo vai dizer que antes de nós sermos julgados pelo tribunal de Deus, seremos julgados pelo tribunal da consciência. E aqui é muito forte. Por quê? Porque essa revelação de Deus, que Deus plantou dentro do nosso coração, ela nos coloca uma lei de dever, aquilo que o filósofo alemão Immanuel Kant chamou de imperativo categórico. É aquilo que você
sabe que não deve fazer, mas faz. É aquilo que muitas vezes você com a boca elogia e defende, mas lá dentro do seu ser há algo dizendo o contrário daquilo que você diz com a sua boca. E Paulo vai dizer que a consciência, ela vai testemunhar sobre essa lei que está plantada dentro de nós. E a consciência vai, ora nos acusar, ora nos defender. De forma que Deus se revelou ao coração humano de tal maneira que todos sabem o que é certo e o que não é certo. A consciência evidencia a santidade de Deus. O senso de como as coisas devem ser em todo o nosso coração. No versículo de número 16, Paulo vai um pouco mais além. Paulo vai dizer que nós seremos julgados também no nosso íntimo. Ou seja, o juízo de Deus abrangerá o fórum íntimo. Então tem coisas que ninguém fora de nós vai conseguir perceber, porque está relacionado aos nossos pensamentos. Por exemplo, o pecado da cobiça. Todos os pecados dos 10 mandamentos são de alguma forma objetivos, no sentido que são perceptíveis quando você erra ou não. Mas o 10º mandamento, que é o não cobiçar, ninguém consegue identificar, alcançar. Não tem um fórum humano, STF, primeira, segunda ou terceira instância, que possa julgar o teu fórum íntimo. Isso somente Deus. E aí Paulo vai dizer que o religioso, que aparenta ser santo, que aparenta ser um anjo, né? Na verdade ele pode ser podre por dentro, devido aos seus pensamentos e a tudo aquilo que está guardado no seu coração. E Paulo diz, essas coisas um dia serão manifestas diante do juízo de Deus. E aí, querido, nós precisamos urgente da redenção que há em Cristo, porque a redenção é uma cobertura de Deus sobre nós, a saber, a justiça de Cristo, para que quando nós aparecermos diante do juízo de Deus, nós não apareçamos desnudos, ao ponto de não ter nada que nos cobrir. E só tem uma forma de nos cobrir diante de Deus naquele grande dia, é aceitando os méritos de Cristo, a justiça de Cristo, a cobertura que o próprio Deus providenciou para nós, a saber, a redenção em Cristo Jesus. É isso que Paulo fala sobre o juízo sobre os religiosos. De forma que a conclusão é que todos pensam que haverá uma saída, um modo de escapar do Deus onisciente, santo e justo. Mas não há maneira de escapar ao julgamento, a não ser pelo caminho que esse Deus Santo providenciou para o mundo, a saber, o caminho da cruz. Então, só o caminho da cruz é que vai nos absorver diante do juízo de Deus. Então, não confie na sua religião, nas suas práticas piedosas, nos seus jejuns, nas suas orações, nas suas devoções, porque em nós não há nenhuma obra que possa, diante de Deus, nos justificar. Então Paulo está querendo nos desintoxicar de todo o mérito próprio, de tudo aquilo que nós achamos que merecemos. O que Paulo está querendo dizer para nós é que nenhum ser humano tem mérito diante de Deus. Todos estão debaixo do juízo, tanto o depravado quanto o religioso perecem e precisam do Evangelho. Que Deus em Cristo vos abençoe e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.